Precisa, Tiagão. E eu posso sentar ali? Posso, né? Bom, gente, boa noite. Eu e Tiago, a gente é de Salvador. Na verdade, a família de Tiago é de Salvador. A minha família é do sul de Minas, mas eu moro em Salvador há muitos anos. E a gente tem uma empresa juntos, chamada Aventura, que é uma empresa que há 20 anos trabalha com ecoturismo, turismo de aventura, consultoria em turismo. E desde que a gente se conheceu, e somos casados, né, sócios, e desde que a gente se conheceu, que a gente tinha em mente vir morar na Chapada, né? E os trabalhos que a gente fazia por aqui tinha esse objetivo também, de escolher um lugar para morar. E aí o lugar escolhido foi Mucugê, em uma das nossas aventuras, a gente falou, é aqui, aquela coisa, né, de paixão à primeira vista e tal. E aí a gente investiu num terreno, que é ali em João do Pulo, mas era aquele objetivo assim, no futuro a gente vai morar em Chapada. E é um sonho do pai dele também. O pai de Thiago é médico, anestesista, e ele é muito fissurado em livros. E ele é fissurado mesmo. Ele tem uma biblioteca aí de não sei quantos mil livros e não para de comprar. É uma loucura. A gente fala, meu tio, meu sogro, vamos terminar de construir a casa, para de comprar livro e tal. Mas ele gosta muito. E o sonho dele é vir para a Chapada e montar uma biblioteca, né? Então, essa casa que a gente está construindo tem esse projeto, né? Na parte do subsolo vai ser uma biblioteca. E aí ele até brinca, né? Tá vendo que não era por acaso que eu queria uma biblioteca, agora vocês querem na escola, né? Tá tudo integrado. E aí a gente veio morar aqui há 2 anos. Eu sou formada em turismo, trabalho com turismo, dentro da aventura, com planejamento turístico. A gente é consultor do Sebrae para empresas de turismo e tal. E Tiago é engenheiro eletricista, mas debandou. A minha sogra que fala que eu que levei ele para o mau caminho, para o turismo. É, e aí a gente montou a da Aventura e a gente trabalha com isso desde então. E aí a gente está morando aqui há 2 anos. é, e, assim, cada vez mais certos de que fizemos a melhor escolha. E veio chegando o final do ensino fundamental 2, a gente veio pensando, poxa, vamos ter que voltar, não queremos, porque a gente tem um projeto para a Chapada, né? E aí, conhecendo, a gente já conhecia Tássio e Lise e fomos nos aproximando mais, que Rafa é da mesma sala, Marina e Vivi também são amigas, não da mesma sala, mas muito, muito amigas. E a gente veio, ó, Daúde, fala aqui com ela, meu Deus, se ela tá vindo e tal. E aí a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, né? Aí começamos a reunir alguns pais da UD e Hans, que são pais de Érica, estão nessa conversa desde o início, Mônica também, e a gente sempre envolvendo os pais nesse desejo. E as coisas foram evoluindo, e a gente pensando, porque assim, nós não somos do ramo, nem Tássio, nem a gente não é da área da educação, né? Então, a gente é da área de gestão, a gente tem empresa, a gente empreende. E aí a primeira coisa que a gente falou, a gente tem que se munir de pessoas que entendam do assunto. Aí a primeira escolha foi convidar a Virginia e Kleber para serem parceiros. Eles são parceiros hoje, mas eles não quiseram assumir mais né, um ensino médio, porque já fazem um trabalho muito bem feito lá de educação infantil e tal, e fundamental. E preferiram apoiar a gente como parceiros, ao invés de estar na sociedade, no dia a dia. E aí eu estava falando para você que tudo Virgínia me ajuda, me dá opinião, dá o caminho das pedras, Kleber também. E aí a gente falou, vamos então contratar alguém. E aí a gente conheceu, tivemos a sorte, foi Dr. Roberto, que também é um parceiro importante, né? Que a gente vai estar nesse espaço aqui, que já é meio caminho andado. Se não fosse esse espaço, a gente não ia conseguir isso, né? Nesse curto espaço de tempo. E aí, Roberto indicou o Omar e o Sérgio, que são os coordenadores, eles agora estão como consultores do projeto, escreveram todo o projeto político-pedagógico, grade curricular, divisão de carga horária, que a gente vai mostrar para vocês, e serão os coordenadores pedagógicos, né, do trabalho. Eles estão aí, Tiago? Né? Daqui a pouco era bom até eles se apresentar um pouquinho, tal, que
Você quer se apresentar, tá? O Mata aí na escuta? Tô aqui, tô aqui. Beleza, beleza. Então, amigos, aproveitando aqui, boa noite, me apresentar também. A gente se conhece de vista, né? Que alguns, outros um pouco mais, mas falar um pouco da formação. Então, eu sou filho da região, né? Família toda daqui. Nós saímos de casa muito cedo naquela época para estudar fora com 12 anos, porque nem aqui, nem Ceabra, não tinha escola de segundo grau, digamos assim, num padrão de excelência. E sofremos muito nessa transição. Se hoje é difícil para o menino com internet, com WhatsApp, com videoconferência, imagine naquela época a gente ia por orelhão vermelho, botava aquelas fichas aqui, clac, clac, para poder ligar para os pais, né? Então, assim, é uma dificuldade real que nos deixou, nos fortaleceu a todos nós, né? Praticamente essa geração toda, mais cedo ou mais tarde, acabou saindo para estudar. Mas tudo mudou com o tempo. Então, assim, na minha história particular, eu sou formado em administração pela UFES. Já durante a graduação, tive muito envolvimento com o movimento estudantil através das empresas júniores. Eu sou fundador da ADM Júnior, que é a empresa de administração júnior da UFES. Fui presidente da Associação da Unijúnior Bahia e fundador da Confederação Nacional, vice-presidente nacional. Então, assim, durante os 5 anos e meio, participei desse movimento júnior, são empresas dentro da faculdade. Então, nós tivemos a oportunidade de começar do zero, fundar uma empresa júnior pequena, na UFES, e que conseguimos superar muitos desafios. E demorou muito para a gente conseguir ter uma sala, fazer o primeiro projeto de consultoria, e essa trajetória nos ensinou a superar. Hoje até foi interessante que eu encontrei com o Jerônimo, governador, agora governador, e ele foi um dos orientadores da empresa Júnior no início. E até quando ele me viu, veio e deu um abraço, porque foi uma coisa que marcou muito a comunidade estudantil, tanto docentes como estudantes, porque nós revolucionamos o conceito de aplicar conhecimento. Até então, na universidade, só tinha um estágio. E na maioria das vezes o estudante era mão de obra barata para poder fazer um subemprego, que na verdade não estava ali aplicando conhecimento acadêmico, ele estava preenchendo ficha, sendo recepcionista, tendo subfunções. Em pouco tempo depois, nós conseguimos realizar grandes pesquisas de mercado, fazer várias atividades com empresas privadas, com associações, com comunidades, isso tudo com a orientação dos professores, conseguimos aplicar na prática. Só para exemplificar isso aí, minha primeira pós-graduação eu fiz antes de completar a graduação. Quando nós criamos as empresas júniores e unificamos as da UFES, nós percebemos que queríamos praticar esse conhecimento, mas nos faltava ainda alguns entendimentos de estatística para pesquisa, tal. Então, montamos uma grade de um curso de especialização, 300 horas, conseguimos apoio via recurso de pesquisa. Jerônimo, inclusive, foi um desses professores, e então fizemos a primeira pós antes de concluir a graduação, já em consultoria, um grupo de 30 universitários. Então, por exemplo, esse é eu gosto de contar esse caso, porque é uma prova de que é possível sim pensar numa coisa revolucionária. Eu lembro quando nós chegamos com essa ideia a primeira vez na reitoria, o pessoal deu risada na nossa cara. 2 anos depois, nós não estávamos formando. Então, foi um sonho que se tornou realidade, esse foi case nacional. E a ADM Júnior, em tempos depois, 2 anos depois, já estava entre as 5 maiores empresas júnior do Brasil em atividades realizadas e faturamento. Isso acontecendo na cidade do interior, Feira de Santana, onde não se tinha cultura de empresa júnior. Então, assim, é muito interessante esse caso para trazer para a nossa dificuldade aqui agora. Porque nós temos tudo contra, como nós tínhamos lá também. E se deu certo lá, eu acredito que vai dar certo aqui também. O que não pode faltar é muito engajamento, acreditar e bons relacionamentos.
porque isso vai fazer abrir as portas. Bom projeto, bom engajamento, excelente engajamento de corpo, alma e coração, e bons relacionamentos. E eu acho que nesse desafio que estamos aqui, neste momento, nós temos tudo isso. Engajamento nós temos, ainda mais que agora, quando se trata de filho, o engajamento é maximizado. Nós damos ainda mais importância. Um bom projeto, você vê que o projeto pedagógico é extraordinário, e isso foi muito bem concebido por Sérgio, Omar, que são pessoas de uma experiência notória de muito tempo. Apesar de, vamos dizer, são educadores com experiência pretérita grande, mas que estão super atualizados com o que virá no futuro. Esse é um ponto, um detalhe importantíssimo. Essa escola, ela está nascendo voltada para o novo. Então, o que é uma dificuldade para todas as instituições, é a nossa oportunidade. Quando vem uma tempestade, aquele que é pequeno, que é ágil, consegue se posicionar melhor do que quem é grande. Então, nossa capacidade de se readequar à nova lei do ensino médio, ao novo Enem, que terá em 2026, sem dúvida, nisso nós sairemos à frente. Então, o que é a dificuldade passa a ser o nosso ponto-chave número 1. E nós temos trabalhado muito esse quesito. A escola, ela contempla, vai contemplar todas as matérias básicas, uma carga horária bem superior, o dobro do que, por exemplo, o ensino público vai oferecer, e vamos oferecer um universo de outros cursos que vai permitir gerar um nível de conhecimento compartilhado em Mucugê que eu acho que nunca teve precedente. Hoje, pela manhã, eu estava num grupo de produtores rurais e tivemos a oportunidade de conversar bastante. E, assim, todos que nós temos a oportunidade de apresentar a ideia se demonstram extremamente abertos e empolgados. Isso vai de pessoal da Polícia Militar, que tivemos a oportunidade de conversar, banco que está abrindo agência na região, prefeitos que tivemos a oportunidade de conversar hoje, outras cidades. Então, assim, a receptividade é muito grande. Vamos pensar que agora, por força de lei, nós temos a oportunidade de trazer o conhecimento de vida para dentro da escola, porque a nova lei do ensino médio fez isso para o Brasil todo. Então, não é uma moda que nós estamos criando, é lei federal, todo mundo tem que se adequar. Agora, vamos ver, pegando e organizando, quanto conhecimento de vida nós temos aqui nessa cidade, ou pessoas que podem vir aqui compartilhar essa experiência. Muito grande, é um universo de profissionais com conhecimentos em matérias mais diversas que nós podemos criar, o que eu estou repetindo esse termo, uma confraria de conhecimentos. Por exemplo, eu tenho um MBA pela FGV em gestão de projetos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma aula sobre gestão de projetos, que é a minha área de conhecimento, e sentar na cadeira de aluno para outras tantas aulas de outros amigos que podem vir aqui compartilhar o conhecimento. Então, não só nesse dia, então um dia talvez eu possa ser professor para o meu aluno, para meu filho, e no outro dia eu sentar ao lado dele e ser aluno junto com ele. Essa relação de aprendizado nunca existiu. Isso é totalmente novo. E isso encanta muito. Encanta porque, na verdade, estamos criando uma escola de português, matemática, física, biologia, química para os alunos que estão cumprindo a grade, mas todas as outras matérias nós estamos gerando, na verdade, uma escola aberta para toda a comunidade, de qualquer idade, não só estudantes. Então, um estudante da rede pública, um funcionário de uma fazenda, um servidor público, um aposentado, uma aposentada, que queira participar, isso é muito interessante. Então, isso empolga muito. E estamos somando outras ideias, que queríamos também ouvir vocês. Massa. Bem-vindo, Ricardo. Que bom que você veio. A gente já fez umas apresentações breves sobre a nossa história de vida e tal, mas agora a gente está já começando a falar como que está o nosso trabalho, né? Eu só queria acrescentar uma coisa que, dentro desses valores aí que você falou de engajamento e tal, tem um que a gente está buscando sempre,
diálogo e transparência. Ontem eu estive com os alunos, fui lá na quadra conversar com eles. Eu quero ouvir, e aí? O que vocês querem? O que vocês não gostam na escola? O que vocês acham que não pode deixar de ter? Inclusive, hoje de manhã, a gente mudou a cor da farda, porque eu ouvi os alunos ontem. Porque da nossa cabeça, a gente queria tal cor. Mas e o que eles querem, né? Isso tem que ser perguntado. Então, hoje a gente resolveu, não, a gente vai fazer camisa preta. As crianças aqui gostam de preto. Chega sexta-feira, adoram preto, e ficou linda a blusa. Se você puder mostrar aí depois, Thiagão. Educação e ciência, tá linda. Que vai ser, na verdade, essa blusa vai ser uma blusa promocional, para eles usarem agora final de ano e tal, para a gente já começar a gerar esse engajamento. Então, a transparência, é por isso que a gente está conversando aqui hoje, porque naquela reunião, o Ricardo participou de várias outras, mas naquela que a gente fez, porque essa sala estava cheia, era um projeto que estava sendo escrito, né? Hoje o projeto já existe, a empresa já está aberta, o projeto já vai estar sendo apreciado, nós já temos coordenador pedagógico, nós já temos grade curricular, já temos divisão de carga horária, já temos calendário escolar, já temos mensalidade, já temos material escolar, já temos tudo. E o que ainda não está certo, a gente vai comunicar a vocês aqui, que são poucos detalhes. Então, só que antes de eu falar desse detalhamento, eu queria apresentar o Omar. O Omar está por aí, porque ontem, Érica está me ajudando tanto da sala. Ela me fez vários, ela sempre faz questionamentos assim, super inteligentes. Ela falou assim, vocês estão falando tanto que tem aula de robótica, aula de drone e aula de não sei o quê. E minha cara, vocês vão dar conta do básico, que é eu passar no vestibular e tal, né? As aulas básicas. Falei, Érica, excelente, porque a gente acha, e na verdade está encantando esse novo ensino médio, são essas coisas, né? Essa oportunidade das jovens conhecerem outras áreas de ensinamento, mas qualquer projeto que é aprovado no Conselho Estadual de Educação não pode perder de vista o básico, que é matemática, português, biologia, química, física. E o Omar, que é um dos nossos coordenadores, a especialidade dele é vestibular. Então, ele tem um pré-vestibular em Conquista. Falem um pouquinho, Omar, da aprovação do vestibular, fala um pouquinho de você. Porque ele é um cara que não, apesar de ser muito criativo, muito, né, ele que trouxe o óculos de realidade virtual aquele dia, mas o foco dele é preparar também o aluno para o Enem, porque é o trabalho dele lá em Conquista. Conta aí um pouquinho, Omar, tá ouvindo a gente? Vamos lá, estou ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo aí direito? Sim, estamos ouvindo. Tá, vamos lá. Para quem está participando e não me conhece, meu nome é Omar. Eu sou diretor de um cursinho em Vitória da Conquista, que é o Zenit. Eu sou fundador dele. Como é o nome, Omar? Zenit. Cursinho Zenit. Nós temos o cursinho em Vitória da Conquista e também na cidade de Guanambi, né? É o maior cursinho do interior da Bahia. Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Tá. Vamos lá. Gente, essa preocupação com relação à aprovação é uma coisa que, quando o Tiago aí, o pessoal mostrar para vocês a grade de aulas, de quantidade de aulas, vocês vão perceber que é motivo de vocês ficarem muito tranquilos. Por que eu digo isso? Porque eu tenho um cursinho e trabalho nessa área há mais de 20 anos. Dentro do cursinho, eu vejo estudantes que chegam do interior, de cidades bem pequenas, e que são estudantes de escola pública, e que são estudantes que tiveram apenas uma aula de química, uma aula de física, uma aula de biologia, estudantes que passaram a unidade inteira sem ter uma determinada matéria, porque não tinha um professor que dava aula de 2 matérias ao mesmo tempo. E eu percebi que, quando a gente pegava esses estudantes, recebia ele no cursinho, a gente precisava muito fazer um nivelamento. E sempre a gente vinha tentando ajustar a quantidade de aulas do cursinho para que esse nivelamento fosse cada vez passar dos anos sendo retirado. A gente não conseguiu ainda, sempre há necessidade de ter um plantão, um turno oposto para esse nivelamento. Na escola, no Instituto aí Sincorá,
vocês vão observar que vocês têm uma quantidade de aulas muito além do que o próprio documento do Estado da Bahia solicita, certo? Então, vocês vão ter 4 aulas de matemática, 3 aulas de física, 3 aulas de química, 3 aulas de biologia. Dentro do documento do Estado é apenas uma única aula de física, uma única aula de química, uma única aula de biologia. Vocês vão ter 2 aulas de português, mais 2 aulas de redação. Então, redação é um peso muito grande na prova do Enem, tá? Redação consegue fazer com que o estudante eleve demais a nota dentro da prova do Enem. Vocês vão ter aula de filosofia, aula de sociologia, então não vai ser separado nem por unidades. Todas as unidades você vai ter aula de filosofia, vai ter aula de sociologia. Representa 15 questões de 45 dentro de uma prova do Enem. Então, a gente tem um conhecimento muito amplo para o Enem e a gente está levando isso para a escola. É algo que a maioria das escolas buscam fazer apenas durante o 3º ano e o Instituto Sicorá está trazendo isso desde o 1º ano do ensino médio. A grande maioria das escolas dão uma carga maior no 3º ano e transforma o 3º ano como se fosse um pré-vestibular. E o Instituto Sicorá está trazendo isso para que você consiga ter desde o 1º ano do ensino médio. Então, desde o 1º ano do ensino médio, a gente vai fazer simulado. Esse simulado vai ser totalmente de acordo à prova que os estudantes que vão entrar agora no 1º ano vão fazer. Essa prova do Enem que eles vão realizar é uma prova diferente dessa prova atual, né? Então, a gente já tem o documento do Conselho Nacional de Educação que determina como é que vai ser essas provas para os próximos anos. Então, vai ter prova do Enem em mais de uma vez por ano. A prova de redação, ela vai mudar o formato para que a correção seja feita por inteligência artificial. O estudante vai ter 2 dias de prova do Enem, mas não como o Enem de hoje. Domingo agora, por exemplo, os estudantes vão fazer o Enem. Quem terminou o ensino médio vai fazer o Enem domingo agora. Vai ser a prova de redação, de linguagens, 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas. No outro domingo, 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, que é química, física e biologia. Até 2026, esse Enem vai ser alterado. O estudante vai fazer ele durante 2 dias, só que não mais como agora. Como é que vai ser lá em 2026? O estudante vai ter um dia, que é o geral, que é o que a gente chama aí no Instituto Sicorá, o currículo da Base Nacional Comum Curricular, que vai acontecer durante todas as manhãs, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h10 a 12h30. E no turno oposto, o estudante vai ter os itinerários formativos e o projeto de vida. Esses itinerários formativos e o projeto de vida será uma cobrança na segunda etapa do Enem. Então, eu quero deixar vocês, pais, extremamente tranquilos. Eu tenho um estudo que ele é um estudo que pouco se faz na Bahia, que é um estudo dentro dos microdados do Enem. Então, eu tenho já pesquisa que eu fiz dentro desses microdados do Enem, de 2016 até 2021, separando todas as questões do Enem por habilidades. Então, dentro do Enem, você tem lá, por exemplo, em ciências humanas, que é história, geografia, filosofia, sociologia. Existem 30 habilidades que o estudante precisa dominar. Em matemática, 30 habilidades que o estudante precisa dominar. Em ciências da natureza, 30 habilidades que ele precisa dominar. Em linguagens, 30 habilidades que ele precisa dominar. Essas habilidades se encontram dentro da prova. Então, é mais um diferencial que o Instituto Sicorá vai ter, que é justamente focar nessas habilidades. Não apenas nos conteúdos das disciplinas, mas sim nessas habilidades. E é por isso que o material escolhido é um material que vai dar essa liberdade para que a gente consiga focar muito nessas habilidades. Geralmente, algumas plataformas de ensino são plataformas que engessa demais e cobra apenas aquilo que essa plataforma definiu para ser
o cronograma do colégio, né? E eu acho que o Instituto fez uma escolha muito boa com esse material compartilha, porque esse material permite essa flexibilidade. Então, nós vamos ter, durante cada unidade, 3 tipos de prova. Uma prova que é objetiva, toda de marcar, uma prova que é igual à prova do Enem, uma prova subjetiva, para que o aluno vá escrever, porque o Enem de 2026 vai cobrar questões também de escrever, não só a redação, mas também na segunda etapa vai ter que fazer questões de escrever, são chamadas subjetivas, né? E a gente vai ter também uma avaliação que é um simulado. Esse simulado é feito por mais de 100 mil estudantes no Brasil inteiro. É um dos maiores simulados que o Brasil tem hoje. Então, eu quero tranquilizar demais vocês aí, os mantenedores do colégio, e também vocês, pais, que pretendem colocar seus filhos, que, apesar de ser uma escola que está iniciando no primeiro ano, está iniciando com uma base de pessoas que possuem uma experiência muito grande, né? Então, nós temos hoje a maior aprovação do interior da Bahia. Então, o cursinho Zenit, em Vitória da Conquista e Guanambi, aprova mais de 80 alunos só no curso de medicina todos os anos, isso em faculdades públicas e também faculdades privadas. A gente tem mais ou menos assim 60% a 70% de aprovação de todos os estudantes que hoje estudam com a gente, né? Temos um conhecimento muito grande para coisas que vão além também da sala de aula. Então, a gente faz muitos projetos e esses projetos ajudam bastante os estudantes se desempenharem bem nessas provas, né, como é de vestibular e também como essa prova do Enem. E eu me coloco também à disposição, quero que vocês também, que Tiago, Carol, que Tássio, que Izzy também possa passar meu WhatsApp também para os pais, tudo que vocês quiserem tirar dúvida durante esse momento de escolha aí, de realmente decisão de colocar os seus filhos no colégio. E eu estou aqui para o que vocês precisarem e vou estar aí também com os filhos de vocês semanalmente para que a gente faça um acompanhamento no estudo deles. Eu costumo dizer aqui no cursinho, inclusive, eu mudei o nome, a gente não tem mais aulas. A sala de aula é um momento chamado de momento pré-estudo. Então, o estudante, por isso que não é aluno, ele é um estudante, o estudante é aquele que entende que ele tem que fazer algo além da sala de aula. A sala de aula é um momento para eu entender o conteúdo, é um momento para o professor filtrou tudo aquilo que é de mais importante e trouxe para mim. Então, eu vou entender o conteúdo dentro de uma sala de aula, mas é realmente estudando que eu vou conseguir aprender, né? Então, esse acompanhamento individual vai ser possível fazer aí no Instituto com maior facilidade, porque é um colégio que, apesar de estar nascendo agora, além da experiência, a gente já tem todo um know-how aí de acompanhar estudantes fazendo plano de estudo, por exemplo, e a gente vai trazer isso tudo aí para o colégio. Quero que vocês se sintam extremamente acolhidos e seguros, porque eu sei que quando um colégio novo começa, a insegurança é a coisa que mais bate na cabeça dos pais, né? E os mantenedores, os donos do colégio, são pessoas que vão ter seus filhos dentro do colégio, né? Então, essa preocupação também vai ser deles para que o ensino e que o aprendizado deles seja cada vez melhor, né? Vamos lá. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu vou exatamente falando do que você deixou no gancho aí no final. Depoimento mais como pai do que como envolvido na administração da escola. Uma das coisas que eu não tinha nenhuma dúvida quanto à competência de Sérgio, Omar, o histórico, o currículo que ele tem, as instituições que eles vieram. Mas eu ainda tinha algumas dúvidas até poucos dias atrás, e uma delas era o material didático. Nós estamos muito acostumados há muitos anos ter os filhos estudando no método tal, COC positivo, Aridissá, tanto é que quando nós começamos aqui esse projeto, uma das primeiras coisas, antes de tudo, foi para o método. Nós acreditávamos que seria o melhor. Depois, tendo contato
principalmente aí com o Omar e Sérgio, nós fomos entendendo o seguinte, o método, me corrija, Omar, se eu estiver equivocado, mas o método ele é uma colagem de conhecimentos. Então, uma equipe de professores que trabalha por uma determinada bandeira, ele sentou e, na nossa época, nós fomos educados com aqueles livros, César e César, Química, tal, já tem alguns anos, eu nem me lembro de todos. Mas todos nós fomos educados na época do livro, nós íamos para a biblioteca, pegava 2, 3 livros de química, respondia uma questão, Caio Calçada de física, e devagarzinho vai voltando na cabeça. Gramática tal. Então, as editoras, digamos assim, eram dono dos livros. Com o tempo, o método foi lá, fez um recorte de conhecimento de alguns livros, criou um padrão, um módulo, e passou a vender o módulo. Isso virou um negócio multimilionário que sustenta hoje. O Aritza era uma escola. Você vê que todas as escolas que criaram esses métodos venderam, hoje eles ganham muito mais dinheiro com o método do que com as escolas. Algumas até deixaram de ter escola, passaram só a administrar o método. Essa plataforma que nós vamos usar do Compartilha, na realidade, tem por trás a Moderna, que é uma editora de referência nacional, dona de vários títulos. E o que a Moderna fez? Trouxe a tecnologia que os módulos têm. Então, ela saiu simplesmente do livro físico, criou uma plataforma digital altamente evoluída, onde o estudante vai receber todas as questões, a interatividade, só que por trás estão livros na prateleira. Não um recorte de um livro, estão livros. O professor, na hora de montar a prova, ele vai ter livros para tirar questões, as questões já estão prontas, e aí já tem todo o material, uma forma de ser produzido pelo professor. Então, às vezes, tem um professor que não concorda exatamente com o que está no módulo, e hoje o módulo não permite uma segunda, uma outra forma de apresentar esse conhecimento. E então o professor vai ter uma plataforma muito mais ampla, isso, sem dúvida, vai dar uma forma mais evoluída de apresentar. A tecnologia também digital, que a Moderna está oferecendo, e nós optamos pelo sem papel. É o futuro. Todos os nossos alunos vão receber um tablet para uso da instituição. No início do ano, fez a matrícula, nós vamos fornecer um tablet para cada do instituto que eles vão estar. Não é para botar joguinho, não é para nada disso. Ele é simplesmente para ter acesso ao conteúdo, exatamente para não termos até esse uso compartilhado com outros aplicativos, depois o aplicativo não funciona mais, o meu não está funcionando. Então, ele só vai poder ter o conteúdo didático, até para ter a velocidade necessária. Mas nós não estamos eliminando o papel, falar, meu filho não vai mais aprender a escrever, não, porque as questões serão abertas. É uma forma de papel para dar velocidade ao conhecimento. Então, por exemplo, o professor passa uma atividade de casa para os nossos filhos. A velocidade que cada um respondeu a questão aparece para o professor. Então, ele sabe, por exemplo, se respondeu rápido demais, talvez não teve atenção, ou se respondeu devagar demais, teve dificuldade. O professor, quando está respondendo a questão da atividade, ele pode gravar um áudio ou escrever, mandar um direct daquela questão para aquele aluno, direto para o aluno. Perguntando, você teve dúvida nisso? É um livro interativo. Com a interatividade, o professor sabe que você corrigiu, aí ele tem comunicação do professor para tirar dúvida no link direto. Então, assim, é uma evolução da plataforma tecnológica que nós entendemos que merece ter espaço e que vai agregar muito e que vale a pena nós sairmos do universo do papel, porque o que a plataforma nos permite de atualizar conhecimento, de pegar vários livros, fazer uma colagem de conhecimentos é extraordinário. Optou por esse serviço, como é que funciona? Compartilha é um conjunto de soluções educacionais. Uma das soluções é essa plataforma Viva, que é onde tem os livros da Moderna, que são livros interativos, como o Tassi falou. Dentro dessa plataforma, além dos livros interativos, poderão ser dadas aulas online. Então, se a gente tem um professor, porque pelo ensino médio você pode ter até 20% de aula online, então a gente usa a própria plataforma para dar essas aulas. Né? Então, essa é uma das... Aí você pode colocar outras atividades além dos livros, né? Ela é super bacana, super fácil de usar, tanto para o professor quanto para o aluno. Você vê ali a barra de evolução do aluno, né? Enfim. E dentro da Compartilha também tem outras soluções, como o Evolution, que esses simulados
do Enem, que o Omar comentou. O aluno vai poder fazer simulados e ser comparados a todos os alunos que têm essa plataforma e que estão fazendo no Brasil, né? Gera um ranking, né? E você vai ver Então é qual isso, a nível gente vai de ter, aprendizado que aquele aluno a vai gente vai estar. ter livros de qualidade, que é a fonte, né, dos livros, a essência dos livros, sem ter aquele problema de carregar um monte de livro, peso e tal. Mas é claro, a gente não vai largar o caderno, a gente vai. Isso, a nossa preocupação, né? É. Então, essa é uma das soluções que já está decidido, né? A gente já optou por isso e pelo tablet para cada aluno. Ok, passando a apresentação. Exato. Então, eu não sei se a gente vai conseguir Sabe por quê? baixar. Disse que tem um compromisso 19h30, Tá bom. para a gente não deixar de Certo. passar todos os pontos importantes. Isso. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Volta lá para a Então. apresentação. Então, essa coisa do material didático já é uma decisão tomada. Aí, alguns alunos perguntaram, e esse negócio do óculos virtual e tal? Ontem eu até falei com eles, é o seguinte, o óculos virtual, a gente tem um projeto escrito e estamos buscando parceiros para conseguir recurso para o óculos. Já existe a perspectiva, o Omar tem 2 óculos, a Daventura vai financiar um outro óculos, então a gente já tem 3 óculos. Então, não vai ter, nesse momento, nesse primeiro ano, a menos que a gente consiga vender esse projeto, não vai ter para todo mundo, que é altamente possível. Então, a nossa estratégia ela não se resume só aos alunos, a gente está escrevendo projetos de patrocínios para diferentes perfis de patrocinadores, empresas e tal. Na verdade, nós entendemos como um projeto apêndice da escola, que é uma sala de tecnologia. Isso que nós estamos tendo rodadas de conversa com entes do governo, SEBRAE, porque a nossa ideia é trazer Mucugê para o roteiro da inovação tecnológica. Então, o óculos de realidade virtual e outros recursos que estamos em vias de conseguir, como a TV digital e rádio digital, para a produção de conteúdo. Inclusive, já tem até uma outra sala aqui que nós pensamos em montar o estúdio, já está reservado, já tem uma cineasta que está morando em Mucugê, que sábado mesmo já tiveremos reunião com ela, Patrícia, e já estamos em conversa, então já vimos todo o recurso de hardware que vai ser utilizado. Então, esse digamos assim, um a mais da escola e que não se limitará à escola. É uma perna de atividade social, em que o nosso aluno ele vai receber esse conhecimento e nós queremos criar uma plataforma para que ele seja promotor deste conhecimento. Exemplo, nós estamos discutindo criar uma temática de 5 eventos durante o ano, focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é aqueles ODS da ONU, para trabalhar essas políticas com esses cubos. Então, por exemplo, ali, ó, trabalho, lê uns 2 aí, Tiagão. Então, por exemplo, cidades sustentáveis, vou pegar esse de tema, não sei de qual, mas já tem um calendário já proposto. Nós estamos tentando apoio, já tivemos com o judiciário, ele tem interesse, conversamos com o governo, hoje eu tive a oportunidade de conversar com prefeituras vizinhas. Então, nós estamos tentando fazer um projeto regional. Trabalhar essa temática, criar eventos para a juventude, não é só para a nossa juventude, nossos filhos, criar eventos para a juventude dessa cidade. Então, por exemplo, cidades sustentáveis, cidades do futuro, né? A plataforma que nós estamos tentando adquirir, ela tem todas a realidade virtual daquele Global de Cidades do Futuro, tem um projeto em inglês aí, que você põe o óculos e você enxerga a cidade como seria a cidade ideal. Então, digamos, nós queremos criar o evento, vai ser no dia tal. Nesse dia vamos levar o óculos e nosso aluno, seus filhos, vão ser promotores do conhecimento, agentes de transformação. Então, aqui dentro da produtora, eles vão ajudar a produzir conteúdo, trabalhar conteúdo, isso já conta toda a organização, produzir eventos, então tem todo um planejamento acompanhado pelo professor, e no dia ele vai lá multiplicar o conhecimento. Então, assim, o óculos não é só uma ferramenta que só para exemplificar, só interna. Nós estamos entendendo que na verdade, junto com a TV e o rádio web, vai ser, digamos assim, como eu comentei sobre empresa júnior, é como se fosse, na verdade, uma perna de extensão, né? Aqui não é uma faculdade, mas na faculdade a gente diria assim, né? Que é uma perna de extensão, ou seja, onde nós vamos atingir. E em determinados eventos, inclusive, pactuando com os pais,
essas crianças podem até vir receber ajuda de custo e ser remunerado por estar trabalhando em determinado evento. Então, digamos, se no evento tal, com o Sebrae, nós vamos trabalhar com guias de turismo, nós vamos oferecer a plataforma, o estudante A, B, C, D, E vai estar ali como monitor, ajudando na instrução. Ele recebe como monitor, como estagiário de recebe, né? Como menor aprendiz recebe, está dentro da lei, porque ele aprendeu em sala de aula, ele está levando esse conhecimento a outros. Então, esse projeto seria um projeto de extensão. Então, esse óculos ele é muito além de um recurso didático para dentro de sala. Enquanto recurso didático, o que a gente tem hoje, de certeza, é o Omar trazer os óculos dele, a da Ventura também vai investir em um, que Santiago está deixando a gente doido lá em casa. Eu quero um, eu quero um. Enfim, para ser um recurso que... Hoje você tem um laboratório de informática numa escola, é um computador para 2 alunos, né, que dividem e tal. Então, a princípio, o que tem certo é isso, mas o nosso projeto ele é muito maior e a gente vai buscar parceiro nesse sentido e abarcar a comunidade toda, trazendo esse conhecimento para a comunidade toda. Volte lá para a apresentação, Thiago. Acho que era bom a gente falar um pouquinho da estrutura das pessoas que vão trabalhar. Aqui né? é rapidamente só um conteúdo que vai ser trabalhado através desses óculos, do VR Class. Né? Então, você pode fazer um estudo de virtual, conhecer a Europa, conhecer um castelo, conhecer os micróbios, conhecer os recifes de corais submersos. Então, tem muito potencial para ser trabalhado. A gente teve uma reunião até com o pessoal do Geoparque, né, da parte geológica da Chapada. Eles se interessaram muito da gente filmar a parte de geologia e o tal. bom é que todos esses óculos, a gente pode criar o conteúdo através da rádio web, da TV web e fazer o upload. Aí que entra o outro trabalho de inovação do Instituto, para a gente levar, através dos óculos, a divulgação da Chapada, de cavernas, de cachoeiras, do de café, fazendas de café, de morango. Então, a gente fazer a promoção do turismo em eventos externos, como eu tive agora lá em Salvador, na EAGRO, foi a feira de agronegócio e inovação, que o Senar patrocinou e o Sebrae, e fiz uma palestra sobre as rotas da Chapada. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica de queijo virtualmente. Inclusive, pilotei o trator, uma colheitadeira também virtualmente. O fato é que a gente está mobilizando tanto parceiro e as pessoas estão comprando tanto a ideia. E a gente tem, assim, a gente vê muita perspectiva boa, né? Mas bora voltar para o básico. Falando um pouquinho da estrutura organizacional. Eu, Thiago e Tássio, nós somos os sócios no negócio. Omar e Sérgio vão dividir a coordenação pedagógica, vão se revezar ao longo da semana aqui. Terá também um auxiliar pedagógico, que eles precisam desse apoio de uma pessoa mais de administrativo e que também dê apoio aos alunos nas necessidades diárias. Estamos em seleção. Então, tem que ser alguém que tenha facilidade de lidar com as pessoas, né? Porque vai lidar com os jovens. Alguém que tenha conhecimento na parte também mais administrativa. Então, a gente já recebemos alguns currículos daqui de Mucogê. Muita. Aquela coisa de abrir a escola, né? E com relação ao corpo docente, o que já tem certo, gente? Joaquim está certo com química, biologia e matemática. Certo? Joaquim está nessas 3 matérias. Davi está confirmado para física. A gente está em conversa com uma professora que foi uma indicação da Lapidar, de Kleber, especificamente, que ela é de Guiné, Ana Clara, que é uma pessoa para português e redação, não é isso? Sábado vai ter uma aula com os professores, que Omar fez questão de que esses professores deem uma aula para ele conhecer a fundo os professores, mesmo os que a gente já conhece, mas Omar pediu essa aproximação e é fundamental, né? Então, a Ana Clara virá para essa aula também. Da parte de inglês, a gente ainda está analisando as possibilidades. Inglês, Carol, é Ana Clara, inglesa também. Ana Clara também. Então, ela é português e inglês? Ela é português e inglês, exatamente. Certo. Tem Patrícia também para redação. Patrícia é a pessoa que também tem essa expertise para o itinerário do audiovisual, de edição de vídeo, que ela é cineasta. Camila, então, ela poderia assumir uma básica e um específico desse. Júnior, para geografia e geopolítica. Júnior, geografia e geopolítica. História. Estávamos com o Kleber até esses dias, mas ele nos confessou que não vai conseguir dar tempo, ter carga horária, porque ele está se dedicando agora ao direito, não sei se vocês sabem, e ele vai começar um estágio. Enfim, pô, amiga, é o seu sonho, jogue duro. Aí ele deu uma indicação
Omar tem uma indicação de um professor também de Conquista que quer vir morar aqui, né? Então, e tem uma outra indicação de uma pessoa daqui. Então, a gente tem 3 indicações que a gente ainda vai conhecer, avaliar, o Omar vai dar a opinião dele. Assim, este ano que vem, a nova base curricular, ela trabalha com a formação geral básica e com os itinerários formativos. Então, dentro dessas 600 horas que é a formação geral básica, a gente vai trabalhar quase 1.300 e poucas horas, quase o dobro. E tem os itinerários formativos que vão complementar, que aí, por exemplo, tem Carol com a parte de produção de eventos, Isso. eu que empreendedorismo, a parte de marketing digital com Branca, do Guia Chapada, Mauro com a Drone Solutions, que faz a escola, a academia de drones. Os drones. Drone de precisão, drone para agrimensura, agricultura, enfim. Esses eventos de sustentabilidade tem um parceiro que nos deu esses cubinhos dos objetivos da ONU. Isso, da ONU. Que é o Guga Cruz. Exatamente. Então, a gente tem esses parceiros. Ele está finalizando a reunião. Então, assim, a escola, vocês vão ver que dentro dessa perspectiva da base nacional, que eram 1.000 horas, a gente vai trabalhar, na verdade, 1.600 horas. Eu vou avançar aqui só para vocês visualizarem como é que está programado isso. Aqui, rapidamente, né, a coordenação. Eu não falei, Tiago, eu não falei da educação física. A gente tem refletido muito sobre a educação física e Tássio traz uma inquietação dele, que na época escolar dele, ele fez judô por fora e isso contava como educação física. E aí ele questionou, por que a gente não traz especialistas, né, de determinados esportes para os alunos experimentarem? Então, o Sérgio, que é o nosso coordenador pedagógico, ele é licenciado em educação física. Então, ele daria muitos anos. Então, ele coordenaria do ponto de vista oficial, porque tem que ter um licenciado, né? E aí, por exemplo, as aulas teóricas de nutrição, qualidade de vida, e daria suporte. Quando falar, chegar aqui. Se precisar de informação, estou aqui. Sérgio tá aí, Sérgio. Ótimo, Sérgio, beleza. Que bom. Então, Sérgio, além de ser o coordenador, ele vai estar nessa base da educação física, e aí a gente vai selecionar esportes que tenham a ver com a nossa realidade, que os jovens queiram. Os jovens já me falaram, quero vôlei, quero bicicleta. Eu estava até conversando com uma moça que está dando umas aulas de vôlei aqui. Então, ela, suportada, tendo o apoio de um licenciado do Sérgio, pode encabeçar o projeto do vôlei dentro da escola. Ou projeto de canoagem, como a gente já tem a estrutura bacana para fazer lá na barragem, né? É isso, a ideia é trazer esportes além do convencional. Lógico, vai ter o esporte convencional, como futebol, futsal, basquete, até para que o aluno ele tenha um autoconhecimento, que o esporte ele entra dentro da disciplina linguagens e suas tecnologias. Então, arte, língua inglesa, língua portuguesa e educação física são linguagens. O esporte acaba sendo uma linguagem corporal. Então, quando eu estudei no Marista, eu tive a oportunidade de fazer atletismo, vôlei, handball, basquete, fiz ginástica olímpica. Então, eu tive uma opção de conhecer uma variedade de esportes e depois, né, continuar naquele caminho que eu gostava. Então, agora, fiz judô, fiz capoeira. A gente também precisa deixar uma coisa clara. Isso são todas 1000 possibilidades que existem, mas a gente vai precisar afunilar tanto para os itinerários quanto para os esportes, porque o primeiro ano a gente está com uma turma menor, então não adianta eu dar 10 opções de itinerário, cada aluno vai ficar em uma, né? Então a gente vai precisar sentar com eles e falar, a gente precisa aqui escolher 2 itinerários esse ano, vamos escolher juntos, né? Então aí no segundo ano a gente muda a temática, né? Então a gente apresenta esse mundo, Érica me falou isso, vai ter isso tudo? Como é que vai ser? Não, até então, porque não vai dar para fazer tudo de vez, né? Na base nacional, a proposta do primeiro ano colegial, né, do ensino médio, é que ele tenha, de fato, uma passagem por... como se fosse um trainee que vai para a empresa, ele várias passa por todas as áreas, para depois, no segundo e terceiro ano, ele afunilar para aquele caminho que ele tem aptidão, tem vocação. Então, essa é a perspectiva. O primeiro ano é uma coisa mais genérica, que a gente vai trazer várias temáticas para poder eles conhecerem e se familiarizarem com a vocação que eles desejam, né, seguir na carreira profissional futuramente. Um ponto que eu acho importantíssimo ser destacado foi uma opção da
dos coordenadores, junto com a diretoria, de ir por um caminho muito diferente do que foi a educação pública. Como o Omar comentou, a lei diz que o estudante, a partir do ano que vem, só precisa de uma aula de história, uma aula de física, uma aula de química por semana. E o ensino público vai ofertar dessa forma. Ele entrou com o mínimo possível. É o que a rede pública vai entregar a todos os estudantes. Pronto, isso aí tá definido, o governo do estado já publicou isso. Nós, mesmo com todas as dificuldades, turma pequenas e tal, nós optamos em pecar pelo não pecar e ir ao excesso. Então, comparamos com os colégios de alto desempenho. Então, quais são os colégios que mais aprovam em Salvador, as grades dos colégios de São Paulo? Então, por exemplo, nós estamos começando um primeiro ano com 3 aulas de física, com 3 aulas de química por semana. Isso vai limitar. Então, poxa, já vai começar puxado, mas se não, o terceiro ano não dá conta de aprender o que não aprendeu. Você vai ficando com déficit acumulado. Então, escola que quer ser escola de ponta, de alto desempenho, respondendo até, o nome de Érica está sendo muito falado, mas ela perguntou, e meu Enem? Ou seja, para entregar esse resultado do Enem, não se constrói no terceiro ano. Nós vamos começar a construir no primeiro ano. Então, você vê que a carga horária é super puxada, vai entrar às 7 da manhã, sair mais de meio-dia, 12h30. E à tarde volta para ter as outras matérias que não são da grade curricular básica. Então, essa foi uma decisão muito importante. Eu fico feliz que aí, então, a carga horária. Eu acho que foi uma decisão, enquanto pai de aluno, eu acho que é o caminho, mesmo que já começa com a carga pesada, com o sacrifício, mas para ter resultado no terceiro ano, eu acho que essa é a forma. Então, até nos itinerários, nas atividades físicas, claro, dá vontade de falar, vamos fazer tudo, mas começa a faltar tempo até na agenda deles. Tanto é que antecipamos o início das aulas, que no início seria para final de fevereiro, logo para o início de fevereiro. Estamos tentando evitar os sábados de aula, exatamente para ter o sábado livre para essas atividades outras, de socialização, de interação com a comunidade, de aulas coletivas, e conseguir cumprir essa carga, que seria uma carga horária hoje dos colégios de ponta. Isso, ó, pela base nacional, a BNCC, são previstas 1.000 horas no ano. São 3.000 horas em 3 anos. São 600 horas da formação geral básica e mais 400 horas dos itinerários formativos. O que é que a gente está fazendo? Estamos ampliando isso. A gente vai trabalhar com 1.200 horas de formação geral básica, ou seja, é o dobro, e vamos trabalhar com as 400 horas dos itinerários formativos. O que geralmente as escolas em Salvador fazem, pega essa carga horária dos itinerários formativos e distribui na formação geral básica. A gente não vai fazer isso. A gente está trabalhando com alguns parceiros, daqui a pouco eu vou mostrar, tem a Drone Solution, tem a Base Náutica, tem a Daventura, tem outros eventos, tem, enfim, que a gente vai conseguir mostrar, né, diversos itinerários, com que a nossa perspectiva é, de fato, que o jovem tenha uma percepção de qual é a sua vocação na vida, né, ele possa depois, no segundo, terceiro ano, mergulhar a fundo naquele itinerário. Então, a gente vai trabalhar com 30 horas semanais para a formação geral, e aí, como o Omar colocou, a gente está triplicando as aulas de física, química e biologia justamente para mostrar a competitividade. Chegar lá no Enem, ele ter esse grau de competitividade no país. E vamos também trabalhar com a parte do projeto de vida, que aí é a parte flexível. Oi, aqui, ó. Que a parte do projeto de vida vem os soft skills, que são as habilidades interpessoais e emocionais. Justamente para que as pessoas, as crianças, os jovens se desenvolvam, né, de forma mais madura, garantindo resiliência, trabalhar sob pressão. Isso também são as competências para a vida, de relacionamento futuro. Hoje a gente trabalha muito, né, há 20 anos, a nossa empresa, a Daventura, a gente trabalha com formação de líderes. Geralmente os líderes têm alta competência técnica, mas tem falta da competência de habilidades interpessoais, relacionamento, e acabam sendo demitidos por essas questões. Só um exemplo. Ontem eu fiz uma pergunta para eles. Foi essa pergunta: o que vocês querem para o ensino médio de vocês? E eu percebi as pessoas, claro, alguns acanhados, né, pela pergunta de supetão, mas a maioria ficou assim, não sei, né? Então, é começar a provocar esse questionamento sobre isso. E se você não disser, alguém vai dizer por vocês, né?
Então, isso é a competência, né, interpessoal. Tem sido muito grande. Sem citar nomes de escolas, por exemplo, um caso que iniciou um projeto de vida e depois, né, a pessoa compartilhando conosco que uma professora preparou um conteúdo e fica, e aí, o que é que você acha? E dando exemplos e tal, e gastou essas 80 horas que estão ali previstas. Então, assim, aí, nesse sentido, a experiência de vida dos pais, nós, e até, né, todos nós aqui já trabalhamos com consultoria e tal. Vai ter que trabalhar nesse campo se trouxermos os profissionais corretos, chamar a visita de outros profissionais, abrir a sala para um médico, para um professor, para um advogado, para um astrônomo, para um administrador, para um engenheiro de Minas que estiver passando por aqui, e trazer realmente um universo de experiência, porque na nossa época, né, até nós conversamos muito sobre isso na última reunião pedagógica, se falava de um projeto teste vocacional. Você ia ali, respondia um questionário com a provinha de 3 páginas, falava, você vai ser isso. Porque ainda me conhece, como é que vai definir isso? Então, assim, esse modelo é falido na nossa concepção. Na verdade, ninguém decide ali, a gente decide e retorna. Então, vamos fazer realmente um projeto de vida, um laboratório científico, social para o estudante. Vamos lá, Tiagão? A gente está se aproximando das 19h30, que foi o nosso A gente compromisso. vai compartilhar. Aliás, eu já mandei lá no grupo dos pais. Você já mandou o calendário o também? calendário começa dia 9, né, a primeiro de fevereiro, e vai até em dezembro, cadê? 8, exatamente. Aí, justamente porque a gente não quis botar muitos sábados, então a gente está diluindo, justamente para ter essas outras atividades extracurriculares e também a socialização com as famílias, enfim, as viagens. Bem lembrando, a gente tem aqui, ó, só para vocês visualizarem, a gente tem também 2 propostas que vão estar acontecendo ao longo dos 3 anos, que são as viagens pedagógicas, que a gente vai alinhar com os próprios alunos, assim como vai ter esse ano, a Lapidar vai fazer para Itacaré, né, ou Morro de São Paulo, né? Ganhou. A viagem pedagógica. A gente tem 2 previstas no calendário do ano que vem. Fora a viagem, tem a possibilidade do intercâmbio. Carol, ela é colega de uma amiga que é empresária há mais de 20 anos nesse ramo de intercâmbio, trabalha com Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Estados Unidos, enfim. E os alunos vão ter possibilidade também, quem quiser, investir ou no curso de idiomas, 15 dias de curso nas férias, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro. Ela tem programas de 15 dias até um ano para trabalhar, para fazer curso, para não fazer nada. E o bom que parece que com mais 2 disciplinas, a gente está pesquisando esse detalhe, aqui com a nova Base Nacional Curricular, essa nossa grade de disciplinas é válido lá fora. Então, acaba complementando a formação e ele pode retornar tendo... Ela disse que tem algumas escolas que têm parcerias com o ensino daqui, que aí um complementa o outro. Eu ainda não entrei a fundo, porque a gente acha que nesse... etapa para 2024. a gente acha que esse primeiro agora, ano a gente vai estar mais 2023, focado aqui, e Isso. quem quiser, pelo menos o meu desejo como mãe era que, se Sam for fazer algum intercâmbio, que seja a partir do 2º ano. Mas geralmente é assim. Geralmente é assim, né? Primeiro isso. ano é uma ambientação ainda. Exatamente, porque é muito novo, Mas né? existe essa Eles saem possibilidade. do fundamental com poucas disciplinas e passam para um ensino médio com quase 11, 12 disciplinas. Viu? E a plataforma que nós optamos, ela tem toda a tecnologia bilíngue. Então, tem um módulo de avançado de inglês que nós estamos estudando. Nós temos até uma apresentação agendada, que a Moderna vai nos apresentar como funciona. Por isso, até que nós ainda não fechamos professores de inglês também por esse motivo. Pode ser, vamos ver a hipótese, tipo, ter um curso de inglês em paralelo usando a plataforma da Moderna, porque se nós pensamos em intercâmbio, seria interessante aumentar o nível de inglês, nem que for para aquela turma focal que tem interesse em viajar no próximo ano. Então, existe essa possibilidade tecnológica, essa apresentação já está agendada, e depois nós vamos trazer para os pais para ver se seria um curso extra. O fardamento, a gente ontem já lançou uma enquete, né, no Instagram nosso, já fizemos a adaptação conforme o feedback dos alunos, já mandamos produzir a primeira camisa promocional, que é aquela ali, Educação, Ciência e Inovação. Agora não dá para aumentar não, porque está na apresentação, mas essa preta, né, que chega sexta-feira, então semana que vem os alunos... Essa é de algodão, 100% algodão.
É, é. Então, também tem a de manga longa, fator solar, né? É uma malha tecnológica que a gente quer trazer justamente o que a gente valoriza e a gente conhece de melhores tecnologias e Não, e mais, infraestrutura, né? essa malha aí, ela é É sustentável, certificada certificada, CO2, ela é biodegradável. ecológica. Aí, pessoal, falando um pouquinho da estrutura. A estrutura é esse predial aqui, da Faculdade Estácio. A gente vai estar nessa própria sala de aula, que vai ser a sala do primeiro ano. Além da sala de aula, né, tem essa Que estrutura luxo, hein? Vocês de viram só laboratório de aqui? informática, biblioteca, sala de coordenação, sala de professores, os banheiros, enfim. Tem também um anexo que a gente já está construindo, que é a futura sede da nossa empresa, a da Aventura. Mais 2 meses está pronto aqui no Que é a Ecoville. biblioteca. Então, vai ser a biblioteca e laboratório Roberto Valois. Inclusive, ele está aqui no YouTube assistindo a gente. Acabou de dizer, daqui a pouco eu mostro vocês, laboratório de física, eletrônica, robótica, com aulas práticas com aparelhos modernos, astronomia, meteorologia, mineralogia. Tem tanta coisa, tem um monte de coisa aí para os alunos começarem Entendeu, a Val, por que que meu entenderem o sogro estava itinerário investindo nisso informativo, tudo? Nem ele sabia. para perceber a vocação. Agora é da É. escola. Então, assim, são mais de 20 mil livros. É muita coisa. Livro do ITA, livro de MIT, vários idiomas também. Então, assim, vai ser a fonte de conhecimento que ele fala assim, brincando. É o turismo literário, a única biblioteca da Bahia com maior diversidade de conteúdos, que vai desde a cosmologia, astronomia, física quântica, biologia, psicologia, Jung e etc. Enfim. Mas vai ser uma oportunidade muito boa, justamente para os jovens que quiserem enveredar pelo aquele ramo de conhecimento, né? Então, continuando. Também teremos, como a gente falou mais cedo, os eventos abertos à sociedade. Então, assim, existe uma agenda mundial da ONU, aqui no Brasil, inclusive, nosso parceiro, Guga Cruz, que é da C Consultoria, ele é uma empresa, ela é uma empresa que aderiu ao Pacto Global. Então, a proposta é que, além do ensino médio, a gente vai ter os encontros periódicos voltados para, por exemplo, temas como o Dia Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Mundial da Inovação, Dia do Empreendedorismo, que vão atender esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí os alunos entram como coatores na produção dos eventos. Isso é uma forma de você também adquirir conhecimento, know-how e se tornar um monitor. Quem? Tá. Se tornarem, de fato, futuros profissionais, quem sabe, coordenadores de eventos, produtores de eventos, enfim. Lembrando, para esse projeto, a gente é um dos projetos de patrocínio que a gente está correndo atrás de apoio. Né? E aí, na proposta, né? Nessa proposta, as fazendas, as empresas, as multinacionais que quiserem adotar um estudante, eles vão também poder mandar seus funcionários para esses eventos. Vão ser eventos híbridos, presenciais e online. Tá, vou passar aqui. Porque... Pode esperar mais um pouquinho? Porque era bom também a gente apresentar as cotas de patrocínio. Pronto, vou mostrar aqui. Porque às vezes o pai tem um contato com a empresa, ou até um pai empresário, né? Pro ano da que farmácia. vem, nossa equação matemática, que tudo é matemática, né? Como eu sou engenheiro eletricista, então eu Aí é a área gosto de dele. ver números. Então, assim, a mensalidade seria R$ 1.600. A gente vai subsidiar 35% de desconto para os 15 primeiros alunos que se matricularem. Então, vai cair para R$ 1.040 por mês. Então, só fazendo adendo sobre isso, até na reunião que nós tivemos aqui, a última vez que vocês estiveram conosco, nós tínhamos falado em 1.200. Aí você fala assim, nossa, o negócio ficou bom, tem muito aluno, diminuir o valor da mensalidade. Na verdade, a conta é o contrário. A nossa grande dificuldade está em fechar esse grupo de alunos aos outros aspectos da montagem do projeto, coordenação, professores, parceiros, material didático. Eu acho que vocês, estrutura física, projetos de extensão, cursos extra, deu para intercâmbio, inglês, eu acho que deu para vocês perceberem bem que está bem formulado. Apesar de estarmos sumidos, digamos assim, é porque estava todo mundo trabalhando muito e construindo uma teia, né, de conhecimentos e de relacionamentos que nós já temos hoje uma estrutura realmente consistente. Mas, eu digo assim, também não é culpa dos pais, porque nós também somos pais, na verdade estamos nesse barco juntos, e deveríamos ter começado em janeiro, e começamos já agora em setembro. Então, ficou atropelado em julho.
Mas, assim, mesmo quando decidiu que vamos montar e tocar o projeto à frente, porque até então estavam buscando alguém que fizesse por nós. E aí, quando não vai ter ninguém, nós vamos ter que assumir, já tem pouquíssimo tempo, coisa de 90 dias para cá. Então, assim, infelizmente, isso gerou um atropelo, e entendemos que os pais, muitos até já estavam buscando soluções fora, todos nós, eu também, Lisiane, já tinha visto escola para Rafael desde o início do ano, já em outra cidade, todos nós buscamos essa solução. Então, nós não alcançamos aquele mínimo que nós dissemos aqui na reunião. Vocês sabem quem não é, os matriculados. Então, o raciocínio lógico eu preciso cobrir um custo X, eu preciso de 15 alunos. Se eu não tive os 15, se eu estou agora com 10, eu vou ter que, então, naturalmente, aumentar o custo da mensalidade. É a lógica matemática. Nós fomos pelo contrário da lógica. Reduzimos o valor da mensalidade. Aumentamos a conta, no curto prazo, da conta que já está na conta do prejuízo. Por quê? Nós acreditamos na conta da inclusão. Que se nós reduzirmos o valor, transformar essa escola mais acessível, até tendo contato com os pais, nós percebemos que é pesado para os pais, e se subirmos essa mensalidade, vai ser ainda mais pesado para a comunidade de Mucugê. Nós não temos dúvidas, enquanto, digamos, do lado de cá, que não existe uma escola comparativa do que nós estamos entregando com essa mensalidade. Pode pesquisar e nos mostre se tem alguma que entrega o que vamos entregar, se não cobra mais que o dobro do que está sendo cobrado. Então, assim, na verdade, esse não é um projeto empresarial lucrativo. É um projeto que é certo que ele vai dar prejuízo a curto prazo, pelo menos. Mas que um valor que para nós é fundamental, mais importante do que o lucro, é a inclusão, é manter a turma. Então, a nossa estratégia foi a estratégia que o contador odiou. Foi, não, vamos aumentar a conta para quê? Para que mais pessoas, até quem estava na dúvida, mude. E aí, quem sabe, nós conseguimos fechar a turma com 20 pessoas. A outra situação que nós vamos gerar, e pedimos o apoio de todos desde já, é uma campanha no bem empresarial, com várias empresas da região, do agro e outras empresas, adote um estudante, para que nós possamos oferecer vagas a estudantes que tenham vontade, que tenham mérito dentro da rede pública e tal, que queiram entrar numa escola de alto desempenho e que não possa manter essa mensalidade. Então, nós vamos oferecer um plano de patrocínio ao agronegócio e a outras empresas e pedir apoio para que aí nós consigamos formar uma turma com estudantes engajados, mas que não têm condição de fazer financeiramente. São valores bem acessíveis. Por exemplo, o patrocínio Diamond, que é R$40 mil por ano, isso daria para viabilizar 2 bolsas sociais, 100% integral para alunos da escola pública que tenham, por meritocracia, boletins, né, com notas favoráveis, né, possam fazer parte da turma. Ou seja, que possam também participar de todo esse avanço tecnológico que a gente está trazendo para a cidade. Aí tem a outra cota, que é a cota ouro, 20 mil. Que aí seria voltada para um aluno, né? Fora toda a parte de contrapartidas relacionadas aos eventos, né? Que a gente vai ter ali exposição de marca, inserção da marca nos vídeos, na rádio web, no backdrop dos eventos, nas camisas, na mochila, no squeeze e assim por diante. E tem o parceiro Green, que é também um parceiro que também pode ser uma empresa menor, que não tem uma musculatura tão grande, mas pode investir e subsidiar 50% de uma bolsa. Então, a gente está criando uma rede de parcerias que pode viabilizar não só para os jovens, né, alunos de uma escola pública, mas também para outros que possam viabilizar a participação. Volte lá a mensalidade, Thiago. Aqui, ó. Então, esse valor de R$ 1.183,50, ele já inclui o livro digital interativo e o tablet. Isso. Lembrando que esse valor do material didático paga diretamente na Editora Moderna. Isso. Parcela no cartão, direto. É R$ 1.725 por ano. Para a gente pagaria R$ 1.040 e R$ 143,75. Direto para a Editora Moderna. Quem quiser pagar no cartão. Isso. Então, é isso, gente. Mas assim, ó, reforçando que porque essa equação vai estar fechando. Matematicamente, com 20 alunos, 15 alunos, não fecha. Mas fecha da outra maneira.
Aí que entra a nossa expertise empresarial, de 20 anos de negócio na área de consultoria, treinamentos, marketing e planejamento empresarial. Através de hoje, no mundo, se fala muito das políticas sociais e ambientais. Hoje, as grandes empresas, isso aí está materializado em várias notícias pelo mundo afora. A Exame, por exemplo, trouxe assim, 5 maiores tendências globais para os próximos 5 anos, que é o ESG, Environment, Social e Governance. Justamente, você ter a governança, ter as questões relacionadas ao meio ambiente e sociedade, e, com isso, as empresas precisam investir nesses ramos. Então, com base nisso, entra a estratégia de patrocínio de bolsas sociais para que as próprias empresas estimulem aqui o mercado local, criem capital humano favorável para que se tornem funcionários futuramente e, quem sabe, até futuros empresários, para trazer tecnologia, porque eu tenho outro estudo que diz que mais de 70% das profissões do futuro, 2030, não foram nem criadas ainda vão surgir. E esses são alguns parceiros que já estão confirmados com a gente, seja dando um recurso financeiro, seja dando trabalho, um desconto no seu serviço. Então, cada um a gente tem negociado de uma forma de acordo com a realidade deles. Exatamente. E é o que a gente quer fazer com os pais também, entendeu? Entender, assim, sendo bem honesto, a gente está na fase ou vai ou não, agora é ou vai ou vai. Né? Agora é vai ou vai. Quem já assistiu o Top Gang novo, Top Gang do Maverick? Assistiram? Assistam. O novo agora. Top Gang do Tom Cruise, é ele. Aí ele tem que chegar na gravidade 10, sei lá, como é que é? Mach 10. Então só tem isso, só tem essa opção. Ou vai, e a gente precisa, assim, dar a resposta dos pais, né? Chegou a hora mesmo de a gente ter uma resposta bem clara. Burocraticamente, está tudo encaminhado. A gente já conversou com o pessoal da Secretaria do Bahia, que tem que fazer autorização. Em 90 dias a gente já consegue tudo, ou seja, até final de fevereiro, março, já está com a papelada toda resolvida lá no MEC. Então, assim, está tudo já orientado, encaminhado. Que falta agora o quê? Os alunos. O projeto já foi compartilhado no grupo de pais, né? Vocês viram lá o projeto? O projeto pedagógico também já está lá. Então, assim, a aprovação, o projeto foi bem trabalhado, vocês viram lá o projeto, pode ser que tenha algum ajuste. O predial, ele já é um predial que ele já é certificado pela Secretaria de Educação do Estado e pelo MEC, então, assim, ele já atende os critérios. Aqui só tem uma intervenção física que nós vamos fazer, que é a construção de um espaço para cantina. Então, aqui onde tem o Gelágua, nós vamos fazer um balcão IL, vai ficar uma geladeira, uma estufa para salgados. Nós não vamos produzir alimentos, aqui não tem fábrica, então, digamos, o fornecedor vem, põe na estufa, um espaço para sucos. É a única intervenção, assim, o balcão é a única coisa de obra para atender os critérios para ensino médio, que nos falta aqui no predial, é uma coisa rápida. Tu falou para mim agora de tarde que em 2 meses ele vai estar construindo aqui 5 lojas na frente, que também vai ser parte, né? Então, assim, um espaço que vai ser ampliado. E na frente aqui vai ter a padaria. Também uma padaria na nossa frente. Mas para atender a norma 26, lá da resolução 26, então nós vamos criar espaço que cumpre. Então, assim, o projeto está bem redondo, nós atendemos todos os critérios que foram pedidos. A contabilidade também já está pronta. Agora, nós só não temos mais tempo para pensar com os pais. Semana passada, todo mundo tem dúvida. E nós também tínhamos nossas dúvidas. Nós sentamos e olhamos para a conta do prejuízo previsto para o primeiro ano, e aí, vai continuar ou vai desistir? E nós tivemos que ter essa reunião, sendo muito franco, porque é uma conversa entre amigos, não tem ninguém aqui que não seja, antes de tudo, amigo. E aí pensamos, ou vai ou não vai. E, por final das contas, depois de todas as reflexões possíveis e imaginárias, resolvemos ir. Por quê? Porque acreditamos muito. Porque o que foi formado até agora de conhecimento, de relacionamento, de projetos, se transformou em algo muito interessante. A revolução do conhecimento agora com a internet nos permite interiorizar, transformar uma cidadezinha, uma cidade que era esquecida no fim do mundo na minha época de estudante, em uma cidade de ponta. Para você ter uma ideia, se conseguirmos fechar o VR Class, que é esse óculos de realidade virtual, 3 escolas vão ter. Colégio Einstein e Porto Seguro de São Paulo, que são os colégios super famosos de São Paulo, e o Instituto Sicorá na Bahia. São os 3 primeiros do Brasil a ter essa tecnologia de realidade virtual. Então, assim, isso nós estamos furando a fila
de achar que nós temos que ser o último da fila porque estamos no interior. Então, isso nos motivou bastante e acreditamos que, na verdade, nós não estamos só fechando o buraco, nós estamos realmente propondo algo a mais. Claro que nem tudo vai acontecer como pensado, vamos ter dificuldades, mas queríamos reforçar com vocês, pais, o compromisso que estamos juntos, começamos juntos. Hoje, nós que estamos aqui à frente, estamos assumindo o risco empresarial, estamos garantindo que vamos manter o negócio, mas é um projeto para continuarmos a tocar e pensar e sanar as dificuldades juntos. É igual nós pedimos uma indicação de um administrativo, até se algum pai quiser fazer alguma proposta de contrapartida, eu posso dar a carga horária minha e você poderia, bora trocar por uma meia bolsa de meu filho e tal. Estamos abertos à ideia, porque é um projeto coletivo. Né, não está formalizado como associação, mas na prática eu entendo que nós estamos associados por uma causa. Né? Então, assim, precisamos sair com as matrículas, porque vamos ter que começar a campanha nas cidades vizinhas. Nós temos hoje 5 estudantes de cidades vizinhas interessados. E aí, nós vamos manter essa oferta de valor para os primeiros 15. Então, vamos fechar com o de Mucugê. Hoje nós temos Cascavel, e Barra da Estiva e Igatu, Andaraí. E também Palmeiras e um Palmeiras. Abra isso. Tá joia. Tá bom. Passa aqui. Tem que sair lá no YouTube. Porque vai no YouTube. Até. Excelente, muito bom. Obrigada. Tá joia. Tem outro compromisso. Tá. Nossa expectativa, assim, a formalização das matrículas, a gente está na fase final do processo de abertura de conta. Aí a nossa expectativa é que até dezembro, início de dezembro, a gente faz a matrícula, que aí já vai para a conta oficial da empresa. Então, a gente está vendo com o Cicobi, com o Banco do Nordeste, né, que são 2 players parceiros, para ter já tudo organizadinho. A dúvida de Daúde. Essa camisa promocional vai ser um presente para os alunos matriculados esse ano. Presente, exatamente. O valor da farda a gente ainda não decidiu, porque a gente está cotando com esse parceiro de São Paulo e estamos cotando com o fornecedor de Virgínia, que é uma farda resistente, né? Então, a gente ainda não tem um valor exato da farda do ano que vem. Mas, assim, a gente optando por Virgínia não vai fugir dos valores que Virgínia trabalha. Podia marcar uma data, né, da matrícula em si, então, deixa eu sair a parte da conta do banco, Carol. Assim que a conta estiver aberta, a gente organiza para poder o dinheiro já ir para a conta da empresa, entendeu? Tá agora nos últimos trâmites da abertura. Tiago marcou 18, eu não entendi. 18 para terminar mais cedo, porque aí da outra vez começou 19 e começou 8. Aí foi quase terminar 10 da noite, né? Mas depois a gente até fez uma enquete com vocês. Qual seria o melhor horário? 19 é melhor, né? E a gente bate um papo. E a gente fica. Tá gravado no YouTube, aí pode assistir também. E aí, assim, gente, eu sei que cada família agora vai voltar, vai pensar, vai decidir. Tem várias questões que envolvem uma decisão dessa, né? Não é só acreditar no projeto. Se for uma questão de dúvidas sobre o projeto, perguntem. A gente está aqui para ouvir, falar, não gostei disso. É o que está se falando, a gente está construindo isso juntos. Agora, se for uma questão de acreditar no projeto, não perca a oportunidade da gente conversar e o que eu estou falando para todo mundo, eu quero entender a realidade de cada pai para poder ver como que a gente pode flexibilizar qualquer situação, né, para que a gente possa estar junto. A gente quer manter essa turma junto, né, porque essa turma é... Isso, a gente quer viver com qualidade de vida. Em Mucugê, que é uma cidade pacata, com natureza integrada, e diferente das grandes capitais, das grandes cidades, com mais de 50 mil habitantes. Então, a gente está falando de ter o privilégio de morar nas montanhas com todo esse ambiente favorável, né? Segurança, bem-estar. Então, isso aí não tem preço, na minha opinião.
Esse é um dos motivos prioritários. Eu fui agora para Salvador fazer a palestra na Eagro, só o trânsito, mais de 30 minutos na sinaleira ali no Iguatemi. Até hoje, Iguatemi continua caótico aquele fluxo ali de veículos, entendeu? Então, ninguém merece isso. Então, pronto, a gente vai estabelecer uma data? Essa semana agora, sai essa parte do banco, do Taran, aí até A semana que abertura da vem, conta. a gente manda certinho os A ficha de prazos. Porque matrícula. o nosso objetivo é assim, quando fizerem o primeiro... Inclusive, eu já trouxe aqui a ficha de intenção. Ó. A gente precisa da Vocês confirmação. têm já? Ah, então. Tiagão, a gente precisa da confirmação. Uma escola oficial, né? Uhum. Uhum. Não. Ricardo, deixa eu te falar. A gente já abriu a empresa. A gente está esmiuçando junto com o Omar e Sérgio a resolução 26 com a 82, que é o que rege, que diz lá o que tem que ter na sala, qual a documentação que tem que ter. A gente tem que ter documentação da planta baixa, tem que ter um alvará de um técnico de segurança dizendo que o prédio é seguro. É um catatal de coisa. Então, vou te dizer com toda a segurança, nós estamos atendendo a todos os requisitos. Essa semana que passou, a gente ligou novamente para o Conselho de Educação, eu estou sendo bem transparente, o Conselho de Educação em Ceabra, que é o Wagner. Muito. E ele... Isso. A empresa já... Então, eles estão como uma associação de pais, pode-se dizer. Então, está dando uma atenção especial. Total. Eles estão tirando as dúvidas do protocolo. Isso. Tanto é que, na pergunta, a gente diz claramente, Wagner, já passou, teoricamente, o caso, só iria sair em março. Então, não está, mas tem chance de sair antes, porque o projeto já está bem elaborado. E tem um detalhe, não vai ter mudança de governo. Isso. Porque, se tratando de órgão público, se mudasse a conduta política, era uma coisa que estão avaliando da chefia de Secretaria de Estado, aí tira os cargos, começa uma lentidão de quem está entrando que não domina. Como não vai haver mudança de governo, então está seguindo tudo normal. A gente teve uma situação que a gente ficou preocupado, porque o Kleber tinha indicado a gente conversar com a Raimunda. Eu não lembro se você, não sei se você se lembra que ela ia se aposentar, e ela se aposentou no meio do processo, a gente ficou desesperado. Aí Tássio foi em Ceabra, conheceu ele pessoalmente para já fazer o approach, e ele está nos acompanhando assim direto. E a gente tem os contatos dentro da Secretaria de Educação também, através de parceiros de Tiago, que a gente já acionou, olha, a gente está protocolando o projeto e tal. Porque isso Mari aqui, também. O Instituto é uma utilidade pública para A o empresa território, para a a gente assinou Chapada anteontem, Diamantina. não foi, Tiago? Foi, A empresa a gente ontem. abriu anteontem, o Júnior nos Da chamou lá, contabilidade. assinamos da contabilidade. Então, está tudo encaminhando para dar certo. Eu vejo pouquíssimo, eu não posso falar, né? Mas eu vejo pouquíssima chance disso não dar certo, porque a gente está tendo todo o cuidado. Olha lá, Sabe qual é a minha maior preocupação? É a cantina, que não tem aqui. é a Que a gente vai cantina, adaptar para uma Copa. Essa é a minha preocupação maior. porque Porque tem que ter uma em termos de cantina na escola. conteúdo, de requisitos, de atendimento aos
Tudo Aqui tem. tem até braille. A única Sim. coisa que me preocupa é a questão da estrutura da cantina, que a gente está pensando no plano B, que vai ser uma copa. E aqui na frente vai ter a padaria de Silvério, que supre totalmente a Para uma necessidade. aluna uma turma de 15 alunos. Tem que ter um profissional. Tem que, ó, o novo ensino médio, ele permite que você faça parceria. Você pode fazer parceria com o IFE Baiano, pode fazer parceria com a prefeitura para uma quadra, entendeu? Então, essa é uma estratégia. Tem que ter o licenciado, né? Que é Sérgio. Então, a gente tem a Sérgio Magalhães. Nutrição, qualidade de vida. Carol, se quiser alguma ajuda. Oi, Sérgio. Oi, Sérgio, estamos aqui te ouvindo. Pode Bem-vindo. falar. Então, o programa de educação física, além do programa esportivo, ele vai atender a uma prerrogativa que é muito importante, né, como itinerário, que é a preservação e conservação da saúde. Então, nós vamos entrar com um programa de educação para a saúde para toda a vida, entendendo que ao encerrar o terceiro ano, esse indivíduo possa gerenciar a sua saúde através de práticas saudáveis, como alimentação adequada, controle do estresse, atividade física e esportiva habitual, uma série de comportamentos preventivos e riscos à saúde, enfim, é um programa com 9 dimensões na área da promoção da saúde. Para além disso, ainda as atividades de cunho social e afetivo. Então, a gente vai trabalhar essas 4 dimensões: motora, social, afetiva e também emotiva, né, do aluno, afetiva e emotiva. Então, nós vamos trabalhar de uma forma mais complexa para superar essa coisa da educação física apenas como conteúdo, como eu posso dizer para você, motor. Na realidade, é para além do motor. E o que a gente quer é que esse aluno tenha autonomia ao final do encerramento do ciclo escolar e que ele possa gerenciar um estilo de vida mais ativo fisicamente, que toda a ciência nos diz que a causa número 1 de doença no mundo inteiro, a causa de doença, é o sedentarismo. Então, a gente Sérgio, pode muito bom. utilizar esse espaço público da quadra, né, poliesportiva. De educação. Isso, exatamente, do Estado, exatamente. É o conselho. E detalhe, ó, pessoal, a educação física, pela base nacional, é só 1 hora por semana. A gente não quer fazer só 1 hora. A gente quer botar pelo menos 2 vezes por semana para justamente garantir a saúde física, que é corpo, mente e espírito, né? Então tem que pensar de forma integral. Sábados, por exemplo, a nossa vontade seria chegar no sábado, vamos Uma fazer barragem, trilha, acampamento e faz que remata. até porque, particularmente, estando bastante. Dá para aproveitar. Por que não? Nós já fazemos com a turminha, né, do PIB, né, o ano já foi, nós só fazer uma trilha. Então, sábado de manhã, bora fazer uma trilha, faz o vídeo. Tá, vamos aqui no Rio, vamos levar as canoas e vamos andar, depois vamos fazer uma canoagem aqui no Rio Preto e tal. Os caiaques que já estão aí, os stand-up paddle que já estão aí. Então, assim, por isso que a gente tentou evitar o aula sábado, para ser um dia de atividade física, socialização, chamar o professor para ir junto, fazer um piquenique, uma coisa dessa. Tá? Esse é o diferencial de escola pequena, que escola grande nunca vai ter isso. Esse nós podemos fazer esse ano. Então, nós pais poderemos fazer os outros cursos, os cursos livres. Por exemplo, curso de educação financeira, bolsa de valores, pilotagem de drone, né? São outras que a gente vai trazer para cá e complementar todo esse ambiente. Vou mostrar aqui a você o valor. A gente reduziu, foi.
Não, agora é o valor oficial agora. São 15 vagas. É. A gente está trabalhando com 15, aqui, ó, R$ 1.040. É. Não, vocês vão pagar direto para a editora Moderna. Pode parcelar em 12 vezes, fica equivalente a R$ 143 por mês, parcelado em 12 vezes. E aí é tudo digital. Só que no valor da mensalidade, cada aluno vai ganhar um tablet para fazer os estudos. Quem tiver computador pode também fazer em casa, porque é responsivo, vai fazer uso. É ganhar não, o tablet do Instituto, vai ter um comodato, né? Um empréstimo. Para o aluno. Leva para cá. Aí nós A gente ficou preocupado. mesmo estando numa situação financeira extremamente exposta, na verdade, né, nós entendemos como uma despesa necessária para nivelar, inclusive, o eletrônico que todos têm muito bem recurso. É porque o digital, às vezes, ele se torna excludente, né? Não, Não ter disponibilidade para se colocar mais nada além do que para garantir que na hora da prova, então, não estava nada de subir, nada da prova. Ele é um eletrônico de estudo. Inclusive, a nova base nacional, essa BNCC, traz essa questão da abordagem da inclusão digital. Então, é uma ferramenta de fundamental importância para os jovens se... Não, o tablet é pela mensalidade. É um comodato, isso, exatamente. Isso, exatamente. Faz parte do... E nós incorporamos, então aumentamos em nada a mensalidade. Como eu falei aqui, mas dava mais cedo, só vou repetir esse ponto, porque nós não optamos por um material de um módulo de uma bandeira. O material que o Instituto Sincorá vai trabalhar tem a plataforma tecnológica eletrônica, mas tem por trás a editora Moderna com todos os seus livros. Então, por trás estão livros e não recorte de livros, então, de módulos. Então, não é uma coletânea feita por determinado grupo de professores, é a coletânea dos autores. Então, nós achamos que vai ser muito mais amplo, né, sem sombra de dúvida, porque um professor de química ele pode usar mais de um livro, e a plataforma ele já tem toda a interatividade, faz as questões, já foi preparada para isso. Pedagógico, que é os principais livros hoje, referências. Tipo assim, a raiz do conteúdo para as diversas outras escolas que tem no Brasil. Que criaram os módulos, se basearam nos livros que são da Moderna. E esses conteúdos para as outras diversas instituições. Tem também, sim. Todos os livros têm impressos. O estudante pode comprar o livro impresso, só que aí, no caso, aí, tem um custo do livro. A gente também está pensando no digital pelo seguinte aspecto: é mais sustentável, é menos peso para o aluno carregar. Então, assim, eu mesmo, na época de marista, carregava uma mochila de quase 15 quilos, tendo que subir 2 andares de escada, carregando aquele peso ainda no corpo de formação. Então, assim, um diferencial que a gente percebeu é isso. Você tem ali, dentro de um tablet, 200 mil livros. Tanta coisa, entendeu? Se hoje Isso. já está assim, gente, daqui a 15 anos estará como? Entendeu? Então, não perder a grafia, mas se acostumar. Olha aqui o que está acontecendo agora. A gente conversando aqui, Sérgio entrou na conversa, Omar. Há 5 anos atrás, isso não era, né, para nossa realidade. Então, assim, também. Eu fui resistente ao material digital, eu falo abertamente, mas depois eu me convenci, porque não vai retroagir, não vai voltar. Mas a editora, inclusive, tem a possibilidade, vamos pleitear até algumas doações da própria editora, de alguns livros, alguns exemplares impressos. E o pai que quiser comprar, tem o título, pode comprar. O problema que o colégio teve de não conseguir, de forma rápida, se adequar para as aulas online. Era muito complexo, umas 2 semanas sem aula,
E aí, quando a gente veio para Lapidar, que já tem toda essa coisa do positivo, já tinha a plataforma, os professores, né, a escola muito mais ágil para lidar com a situação. Então, isso. Então, a gente tem que... a gente A gente saiu de lá porque a Lapidar estava mais estruturada muito mais tecnologicamente. estruturada e o valor do Colégio São Paulo, porque estava oferecendo um absurdo. A gente falou, não, é por isso que isso tem na Base Nacional Curricular, né? Os objetivos agora é introduzir o jovem no mundo digital. Então, a gente optou por isso nesse sentido. Mas é óbvio, precisou de um impresso, né? A gente vai fazer, mas não vai imprimir o livro todo, né? Mas o pai pode optar em comprar um determinado livro, se quiser, né? Porque são os mesmos livros, só que digitalizados, existe impresso também. Isso. A gente vai trazer. Não. Com certeza. Vai. Eu conheci o rapaz ontem. Ó, Mas então, ele, para o ensino médio, ele tem 3 itinerários. Eu conversei com ele da Zoom, né? Um é de mecatrônica, outro desenvolvimento de Robótica, aplicativos e outra e robótica. robótica. Mas aí, Olha só, Santiago, nosso filho, há mais de 10 anos atrás, a gente já tinha um Lego Robô. Minds, aquele que você programa. Então, a gente também está trazendo isso para cá. Lá no laboratório, já tem Arduino comprado, plataforma de eletrônica, várias coisas assim, porque ainda está finalizando a obra. Hoje mesmo está o pintor lá pintando o subsolo. Já chegou o rodapé, até semana que vem está pronto o subsolo. Semana que vem, quiserem ir lá conhecer, eu apresento a vocês. E em dezembro, meu pai está vindo para cá só para tirar os livros de todo o estoque para organizar todo esse material. Entendeu? Vai passar as férias catalogando o livro. Omar, 20 mil livros de vários temas, se você imaginar. sobre robótica, até o Omar está buscando essa parceria. Em Vitória da Conquista, o Cefet de lá está muito evoluído, inclusive eles estão construindo impressoras 3D, fabricando em Conquista, não é mais imprimindo, já estão fazendo as impressoras lá, e até estamos vendo esse contato. E hoje, então, seria 2 linhas de parceria. Está vindo, então, em Conquista seria uma facilidade logística para trazer o professor que já tem esse know-how de lá, e esses recursos que lá já estão sendo utilizados. Tem um mesmo que ele estava me mostrando, o cara fez a roupa do Homem de Ferro perfeita, que tem aquelas interatividades, abre e tal, toda construída em Conquista lá, com impressora 3D, com a automação de todos os sentidos. Então, assim, a gente já temos essa tecnologia na cidade próxima. Vamos recuperar esse tempo, né? Porque eles não tiveram ainda acesso a esse conteúdo. Não, e assim, ó, em paralelo, a da Aventura está fazendo parte de um ecossistema aqui na Bahia. O Sebrae está apoiando. Isso é uma coisa extra Instituto Sincorá, né? Mas o Instituto vai acabar entrando nesse ecossistema. Estão criando 11 polos em nível estadual de inovação. Aqui na Chapada está sendo considerado a região de Irecê, aqui a região de Lençóis, Mucugê, como outro polo de inovação desse ecossistema. Então, Salvador, que é o principal polo, aí já teve reunião do ecossistema de lá. Então, assim, aí está com o que existe de melhor de conhecimento em inovação e tecnologia no mundo. Né? Então, por exemplo, meu primo, é que eu não quero falar antecipadamente sem ter certeza, ele trabalha na Amazon. A gente está pleiteando um patrocínio da Amazon para trazer, de repente, os tablets via Amazon. Tem o Kindle, né? Então, tem várias outras coisas que pode... Esse network que a gente tem, estamos acionando, por exemplo, se fez contato com a Embaixada do Brasil na Inglaterra
que de lá a empresa inglesa mandou para aqui para o Brasil, para o representante conversar com a gente sobre os óculos de realidade virtual. Então, assim, esse network... Eles vão um desconto pela Inglaterra. Entendeu? É. Só que a gente não quer trazer sem estar confirmado, viu? Mas, assim, a linha do tempo, tá? Assim, a prioridade é o quê? Voltar a escola de pé, os alunos, né, matriculados. Aula de e, português, matemática, física, É. química, biologia. E o resto vamos completando. A Fundação Bradesco, né? Isso. Exatamente. Isso. Nós estamos, assim, várias linhas de patrocínio. Se alguém tiver uma ideia, nós estamos tentando ativar uma cadeia que já foi ativada, com a grande revenda aqui, talvez uma das maiores de agroquímicos, que atua aqui na região. Falei com o dono. Estamos escrevendo o projeto, vai ser apresentado à indústria, BASF, Bayer, essas que, na verdade, elas faturam muito nessa região e nunca chegou projeto dessa região para lá. Então, pedimos esse apoio da revenda e aí estamos tentando montar uma cadeia, indústria, revenda, fazenda. Nosso pedido é que ele bonifique a fazenda em produto e que é uma linguagem mais fácil de acontecer, via revenda, e essa fazenda entra com patrocínio em dinheiro, porque ele ia comprar o produto. Então, esse projeto está sendo escrito, foi uma das ideias, né, que surgiu. É possível, porque nossa Mucugê Ibicoara está faturando mais que 1 bilhão por ano em agricultura, então, para faturar 1 bi, compra um bocado de coisa. Então, já existe um mercado econômico em torno disso, né? E nós nunca vimos a marca nem da Bayer, da BASF, da Syngenta, da Heringer, em nada que foi daqui da comunidade. E todas essas empresas têm a perna de ação social, até pela característica da atividade deles, que é uma atividade, né, rotulada de danosa, né? Então, foi uma ideia. Se alguém tiver outra ideia de patrocínio, por quê? Amigos, na verdade, nós já estávamos na conta do prejuízo, diminuímos a mensalidade. Então, queremos colocar tudo. Por exemplo, nós vamos para a TV digital, nós vamos ter que comprar as câmeras GoPro. R$ 5.000 cada câmera, tá? De última geração. O óculos de realidade virtual, com todo desconto, é 5 mil e pouco cada óculos, R$ 20.000 a licença do conteúdo. Esse que a gente vai trazer é melhor que aquele. Esse é outro. Esse vem da Inglaterra. Qual é esse? A Anatel está licenciando o Class VR esse mês para liberar para o uso no Brasil. O que é que ele tem de diferente dos outros óculos? Porque ele não é um óculos para jogo. Ele é um óculos de conhecimento. Então, os ingleses criaram um banco de imagem global que permite voltado à educação. Então, não foi feito para outro fim. Então, você pegar o Museu do Louvre, qualquer dos principais museus, Galeria Wall Street, você andar na Broadway, em Cantão, então esses locais estão mapeados. Você viaja ao mundo. Na aula de geografia você leva, olha, vamos agora ver o Everest em cena real. Pode até botar um ar-condicionado aqui, que ele vai achar que ele está subindo o Everest, porque são cenas reais. Ou você num barco em cima no rio Amazonas. Muitas pessoas têm vertigem, enjoo na adaptação ao óculos, porque é tão real que o cérebro demora de se acostumar. Falando de química, física, química você vê o elemento. Então, por exemplo, como é que forma a água? Você vai ver o oxigênio em 3D na sua frente, interagindo, e o professor aqui com o tablet, com o computador, ele está comandando a imagem. Então, a aula ele faz aqui, ele junta as imagens, todos os elementos, os elétrons que saem da camada tal para a camada tal. Na matemática, as formas do cubo, qual é a área do cubo, você entra no cubo, você vai ter, nós sempre vimos um cubo plano, eles vão ver um cubo por dentro. E o Class VR, ele tem câmera na frente, então sua mão pode entrar na cena que você está vendo no óculos. Então, ele é uma tecnologia, hoje é considerada a melhor do mundo em educação de realidade virtual. Eu vou botar o link no grupo, vocês pesquisam, olhem no YouTube e tal. Então, em vários países, vai ser autorizado no Brasil ainda. Por isso que quando eu vi essa matéria, aí eu entrei em contato com a embaixada em Londres, pedi apoio ao Departamento de Ciência e Tecnologia, e eles entraram em contato com a
os ingleses, dono da tecnologia, os ingleses ligaram, autorizaram um grupo Positivo, que vai ser o representante no Brasil, que é o fabricante dos computadores Positivo, Viot, Compaq, a indústria de eletrônico, e aí a indústria entrou em contrato conosco e autorizou uma condição que falou que os ingleses tinham autorizado porque a embaixada entrou em contato. Então, assim, nós estamos começando, como eu comentei, tem 2 escolas confirmadas, 2 de São Paulo, o Porto Seguro e o Albert Einstein. E na fila estamos nós, no interior da Bahia, para entrar com essa tecnologia de ponta. Algumas coisas, só para complementar, assim, que eu achei fascinante, espero que entregue o que está escrito na matéria. Por exemplo, você, professor de história, levar os meninos no Cantão, na era romana, as imagens eles fizeram como eram. Então, exato. Então, e no passado e no futuro, tem esse programa que chama Cidades do Futuro, que são como é que serão as cidades, já em realidade virtual, que eu vou passar para vocês. E eles vão ver, então, poder ver o presente, o passado e o futuro, né? É muito interessante. Agora, isso está contemplado na concepção da escola. É um investimento que passa de R$200 mil, mesmo com os descontos. Vai chegar na casa aí de R$250 mil. Porque e aí nós estamos buscando patrocínios que até essa situação que nós estamos tentando com a indústria de químicos já seria exatamente para isso, que até estão promovendo que até a marca deles ia ficar fixa no óculos, porque toda foto, toda publicidade, qualquer evento que tiver, a placa na frente, que então entraria. E esse óculos, se conseguirmos comprar as 24 unidades, que é a nossa meta, mas vocês não têm estante de aluno, é aquela ideia de ser agente de transformação. Imagine quando nós estivermos falando de poluição, a gente poder botar nos estudantes aqui, formar grupos de cada 24 e mostrar aqui, ó, vou mostrar como é que é um rio poluído aqui, você pegar, e como é que hoje está, um rio que foi poluído, um Thames lá, e que foi, como é que ele está em cena real hoje. Então, vai nos permitir viajar o mundo estando aqui, né? Isso é fantástico. Ainda não. Mas hoje eu tive até reunião. Estava tentando fechar essa ideia com a indústria. Não, mas a Progresso pode ser um patrocinador da Diamond, independente desse projeto específico, né? São dois projetos. Isso. Isso, exatamente. Pode ser um parceiro Diamond. E poderia 2 bolsas para os eventos, como patrocinador. Você conversou com o Cris hoje, não foi? Exatamente. São poucos. São cerca de 10, 12.
Banca 2, a turma extra.